E no YouTube ao vivo. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento todos os parlamentares presentes, servidores da casa, as pessoas que nos visitam na data de hoje, quem nos acompanha pela TV Alesp. Então, eu queria só dar algumas notícias. Ontem, o secretário da Saúde passou praticamente o dia aqui na casa. Ele veio para fazer uma apresentação das ações da Secretaria à Comissão de Saúde, da qual eu faço parte. Porém, antes dessa apresentação, eu participei de uma reunião com ele e, dentre os temas, nós conversamos sobre a lei que garante a mulher escolher a via de parto. O secretário foi muito atencioso, eu expliquei para ele que a nota técnica que foi preparada pela equipe técnica da Secretaria de Saúde e foi avalizada por ele por meio de uma resolução, restringe, assim, não é nem demais, restringe completamente a lei que foi aprovada nesta casa. Eu expliquei para o secretário, por exemplo, a nota técnica diz que para a mulher poder escolher a cesariana tem que estar numa situação de parto ativo. O que é o parto ativo? Já tem que estar na cama de parto, literalmente, já tem que ter passado por uma tentativa de realizar o parto normal, para daí sim fazer a cesariana conforme seu pedido. Ou seja, a nota técnica, né, nos levava para a situação pior do que a que estava antes da lei. Então, o secretário compreendeu, foram feitas várias anotações, eu mesma fiz anotações solicitando a ele alterações nessa nota técnica, e ele se comprometeu comigo, na frente do deputado Carlos Pignatari, a deputada Analice Fernandes, a equipe dele, a minha equipe também, que essa nota técnica será revista, de forma que a lei que foi aprovada nesta casa e sancionada pelo governador tenha, né, não só plena vigência, já tem, mas também efetividade. Então, para as mulheres, as famílias que nos acompanham, a lei está em vigor, diferentemente do que vem sendo dito em alguns equipamentos de saúde, e a mulher tem direito a escolher a cesariana. É desejável que deixe os seus exames todos organizadinhos, separadinhos, né? Para no momento que sentir qualquer contração ou que eventualmente venha a estourar a bolsa, possa levar esses exames para a equipe que vai fazer o parto. Da maneira como estava redigido na nota técnica, se a mulher não apresentasse os exames, não poderia escolher a cesariana, né? Então, nós vamos mudar a palavra lá que condiciona para é desejável ou preferencialmente, né? A mesma coisa com relação ao pré-natal. Da maneira como estava escrito, tinha que estar no plano de parto que a mulher queria fazer a cesariana, que a mulher quer fazer a cesariana. Ocorre que nem todo equipamento de saúde faz plano de parto. Então, eu falei, não tem que ter essa obrigatoriedade aqui, né? Nós temos que dar, vamos dizer assim, diretrizes para as equipes de saúde, mas não condicionar o exercício de um direito a uma série de situações, né? Então, o secretário deu a palavra dele. Obviamente, eu vou observar, né, e para que essa lei tenha pleno vigor. Durante a apresentação do secretário também, eu levei outras demandas. Na própria reunião que fizemos, eu falei de outros pontos. Dentre os vários pontos, perguntei qual era o plano do governo do Estado para a FURP e o Oncocentro. Por que eu fiz essa pergunta? Porque tenho recebido mensagens de médicos que não são funcionários públicos, que não têm assim, nenhum interesse, né, seja na FURP, seja no Oncocentro, senão o interesse de preservar a saúde pública. E eu perguntei se era verdade que existia um plano do governo de privatizar ou mesmo extinguir a FURP e o Oncocentro. O secretário disse que estudos econômicos estão sendo feitos e, se eles chegarem à conclusão de que, economicamente, a FURP e o Oncocentro não são viáveis, o governo pretende, sim, dar algum destino para essas duas instituições. O que eu fiz? Hoje cedo, fui fazer a visita à FURP, porque a comissão, a CPI da FURP já tinha uma reunião marcada lá, então eu aproveitei o ensejo, fui fazer essa visita, visitei as instalações. É um laboratório, né, muito bem montado, com maquinário, né, assim, maquinário com potencial, com capacidade. Eles têm uma produção significativa.
explicaram que eles fornecem não só para o Estado de São Paulo, mas também para outros estados. Uma comunicação para completar, Excelência, é possível? Deputada, pode completar, não precisa da comunicação. Que eles fornecem para outros estados, porque, inclusive, são fornecedores do Ministério da Saúde, e falaram muito do impacto da produção da FURP na questão da AIDS, porque eles têm uma larga produção dos retrovirais. Então, o que eu solicitei para os funcionários? Que, no lugar de fazerem essa discussão com um viés, vamos dizer assim, de preservação dos próprios cargos, né, como, em regra, se faz quando se fala em extinção de uma empresa pública ou de privatização, que procurassem evidenciar os benefícios da existência desse laboratório para a saúde pública. E qual o impacto da extinção ou da privatização desse laboratório também na saúde pública? Um dos argumentos do governo é que o valor que se gasta com a FURP fossem os medicamentos adquiridos de laboratórios privados, o valor seria reduzido em 2/3, ou seja, pagar-se-ia 1/3 do que se gasta hoje em virtude da existência da FURP. Né? O que eu pedi para os funcionários? Para fazerem um levantamento técnico para evidenciar quais medicamentos são produzidos pela FURP que não são produzidos pelo sistema privado, para demonstrar o risco, né? Se é que existe, mas o risco que existe em extinguir esse laboratório. Pela visita que eu fiz, não sou técnica, vislumbrei um número significativo de funcionários, um número significativo de maquinário e muitos maquinários novos em condições de funcionar que estavam fora de funcionamento, ou seja, estavam parados. Me parece que o laboratório tem um potencial maior do que o que está sendo desenvolvido. Então, talvez haja um meio do caminho entre privatizar e extinguir e manter do jeito que está. Nós poderíamos fazer um plano para otimizar a utilização desse laboratório. Foi isso que eu solicitei aos funcionários. Vou aguardar esses dados e vou noticiando esta casa e a população de São Paulo e do Brasil conforme os dados forem sendo enviados. Muito obrigada, senhor presidente.